O vento cruzava o vale como um sussurro antigo, levantando a poeira fina que cobria o caminho de terra diante da fazenda. O amanhecer nascia preguiçoso, tingindo o céu com tons de cobre e cinza. Foi nesse cenário de silêncio que Miguel Andrade levantou-se pela enésima vez antes do sol. O velho relógio da parede já não marcava as horas, e ele também já não vivia por elas. O tempo, para Miguel, era feito de tarefas, memórias e fantasmas. A casa, ampla e gasta, parecia carregar o mesmo peso que ele. As tábuas rangiam sob o chão frio, o cheiro de café forte tomava conta do ar e o eco do passado pairava em cada canto. Ele vivia sozinho havia 6 anos. Desde o dia em que o fogo consumiu a casa dos pais e levou com ele tudo o que Miguel amava. Não sobrou nada além das cinzas, o cavalo fiel e a terra que insistia em chamá-lo de volta. O povo da vila dizia que ele era um homem calado demais, misterioso, desses que preferem conversar com o vento do que com gente. Chamavam-no de o fazendeiro que o tempo esqueceu. Alguns tinham medo, outros piedade, mas ninguém o conhecia de verdade. O que não sabiam era que o silêncio era o único jeito que ele encontrara para não se despedaçar. Naquele dia, o sol demorava a nascer, e Miguel sentiu que havia algo estranho no ar. O gado parecia inquieto, os pássaros fugiam em bandos e até o cachorro que o acompanhava desde filhote, um vira-lata de orelhas caídas, rosnava sem motivo. Era como se o campo pressentisse que algo estava para acontecer. Ele selou o cavalo, ajustou o chapéu e partiu em direção ao pasto alto. As folhas de capim molhadas pelo sereno batiam contra suas botas, deixando um rastro escuro na barra da calça. O som ritmado dos cascos era o único que quebrava o silêncio da manhã. Miguel sempre gostara dessa solidão. Era nela que se sentia inteiro. Mas naquela curva do caminho, onde o riacho cortava o terreno e o barro ficava mais denso, ele viu algo que o fez parar. Um vestido. Branco, sujo, rasgado, preso em um galho. Por instinto, desmontou. O coração acelerou como se reconhecesse um chamado que a razão ainda não entendia. A poucos metros, havia marcas no chão. Pegadas leves, desordenadas, como se alguém tivesse corrido descalço pela lama. Seguiu-as devagar, atento ao menor ruído, até ouvir o som de uma respiração fraca misturada ao barulho da água. Atrás de um arbusto, o corpo de uma mulher jazia semi-acordado. A pele estava pálida, os cabelos grudados no rosto, o vestido colado ao corpo pela chuva da madrugada. Miguel se ajoelhou ao lado dela, o olhar confuso entre o medo e a compaixão. A mulher abriu os olhos por um instante, mas não parecia reconhecer o mundo à sua volta. Tentou falar, mas os lábios rachados só deixaram escapar um gemido rouco antes de desmaiar outra vez. Ele a observou por longos segundos. Não sabia quem era, nem de onde vinha, mas havia algo naquele rosto que o desarmava. Uma delicadeza quebrada, uma força silenciosa que pedia socorro sem dizer palavra alguma. Miguel respirou fundo, passou o braço por baixo do corpo frágil e a ergueu como se fosse feita de vidro. De volta à fazenda, o fogo já queimava no fogão a lenha. O cheiro de lenha molhada se misturava ao perfume leve da roupa limpa que ele havia colocado sobre a cadeira. Miguel limpou os ferimentos, cobriu-a com um cobertor de lã e esperou. A mulher dormia, o rosto sereno, mas o corpo tremia em intervalos curtos, como quem luta contra lembranças. Durante horas, ele ficou sentado, olhando o vapor do café subir na caneca. Do lado de fora, a chuva fina voltou a cair, pingando no telhado com um ritmo quase hipnótico. A cada trovão distante, ele se perguntava o que a vida estava tentando lhe dizer. Quando o relógio da parede marcou o meio-dia, mesmo parado, o ponteiro parecia teimar em se mover naquele instante. A mulher se mexeu. Os olhos se abriram devagar, confusos. Miguel não disse nada. Apenas permaneceu ali, imóvel, enquanto ela tentava entender onde estava. Ela se sentou com dificuldade, os olhos varrendo o quarto, e então pousaram sobre ele. Havia medo no olhar, mas também um tipo de confiança silenciosa, aquela que nasce quando a alma reconhece outra alma ferida. Ela tentou se lembrar de algo, mas as palavras não vinham. Miguel percebeu, e entendeu que aquela mulher não sabia quem era. Nos dias seguintes, ela continuou ali, fraca e silenciosa,
como uma sombra que ainda não encontrou corpo. Miguel a chamava de a moça do rio, porque foi perto da água que a encontrara. Nunca perguntou de onde viera, nem o que a trouxera até ali. Ele respeitava o mistério, e talvez se visse nele também. Enquanto cuidava dela, algo começou a mudar dentro dele. A solidão, que antes era abrigo, começou a doer. As noites tornaram-se longas demais, e o silêncio, antes confortável, agora parecia lhe cobrar respostas. A mulher recuperava forças aos poucos. Caminhava pela varanda, olhava o horizonte e às vezes ficava parada observando o pôr do sol como quem busca lembrar o próprio nome. Miguel a observava de longe, sem ousar se aproximar demais. Sabia que feridas profundas não cicatrizam com pressa. Uma tarde, enquanto o sol descia preguiçoso por trás das montanhas, ela parou diante do espelho velho da sala. Tocou o próprio rosto com estranheza, como se visse alguém pela primeira vez. Miguel, da porta, viu a cena e entendeu que a memória começava a voltar. Mas junto com a lembrança, viriam também as sombras. Ele não sabia, mas o que estava prestes a emergir da mente dela era algo que colocaria a fazenda, e o coração de ambos, em perigo. Naquela noite, o vento voltou a soprar forte. As janelas batiam, e o cavalo relinchava inquieto no estábulo. Miguel levantou-se da cama, acendeu o lampião e foi até o alpendre. No horizonte, luzes se moviam pela estrada de terra. 4 tochas, avançando lentamente, como caçadores na escuridão. Ele soube, naquele instante, que alguém estava vindo atrás da mulher, e que sua vida solitária nunca mais seria a mesma. O barulho dos cascos se aproximava devagar, como se o próprio chão segurasse o fôlego. O vento arrastava o som de vozes distantes, misturadas ao estalar das tochas que se moviam entre a neblina. Miguel observava, imóvel na varanda, com o lampião tremendo em sua mão. Havia algo de sombrio naquela aproximação, um pressentimento que o fazia apertar o punho até os dedos doerem. Dentro da casa, a mulher dormia. O rosto sereno escondia a tempestade que começava a se formar do lado de fora. Miguel olhou para ela por um instante, e soube que nada seria o mesmo depois daquela noite. As tochas pararam a alguns metros da porteira. Eram 4 homens, rostos cobertos pela sombra dos chapéus, cavalos suados, respiração pesada. O primeiro deles desmontou e gritou o nome de alguém que ele não conhecia, mas o tom era de ameaça. Miguel não respondeu. Apenas apagou o lampião, deixando a escuridão envolver o alpendre. Sabia que qualquer palavra dita poderia acender o fogo que eles traziam dentro de si. O som do ferro batendo na madeira ecoou quando tentaram abrir o portão. Ele esperou. Os passos se aproximaram. O som das botas no chão molhado parecia uma contagem regressiva. Quando o primeiro vulto atravessou o portão, Miguel deu um passo à frente. Não havia arma em suas mãos, apenas a firmeza silenciosa de quem já não teme perder mais nada. A moça, disse um deles, com a voz rouca e impaciente. Ela está aqui. Miguel ficou em silêncio. O homem continuou, mais agressivo. Essa mulher não é quem você pensa. É fugitiva. Fugiu com o que não lhe pertence. O dono quer ela de volta. Aquelas palavras ficaram girando na cabeça dele como uma praga. O dono quer ela de volta. Como se fosse um objeto. Como se uma vida pudesse ter dono. A resposta não veio com palavras, mas com o som seco do ferrolho da porteira sendo fechado. Um gesto simples, mas suficiente para acender o confronto. Os 4 homens se entreolharam, irritados. O mais velho cuspiu no chão e virou o cavalo para os outros. Vamos. Amanhã voltamos com mais gente. E se foram, deixando para trás o cheiro de feno queimado e raiva contida. Miguel esperou até o som dos cascos se perder na distância. Depois voltou para dentro. A mulher ainda dormia, mas agora o rosto se contorcia em pesadelos. Murmurava frases sem sentido, nomes que ele não reconhecia. Entre as palavras soltas, uma se repetia com frequência: pai. Quando o dia amanheceu, a casa cheirava a café fresco e preocupação. Miguel não dormira. Passou a madrugada sentado à mesa, observando o fogo consumir lentamente a lenha do fogão.
Pensava no que tinha ouvido, nas tochas, nas vozes e no medo que ela parecia carregar mesmo dormindo. Quando ela acordou, a luz do sol atravessava a janela, pintando o quarto de dourado. Tentou se levantar, mas o corpo ainda parecia pesado demais. Miguel se aproximou, entregou-lhe um copo d'água e disse apenas: "Alguém veio te procurar." Ela ficou imóvel, o olhar distante. As lágrimas vieram sem aviso. Não perguntou quem eram, nem o que queriam. Apenas disse, com a voz trêmula: "Eu sabia que não ia durar. Eles sempre encontram." Miguel a observou em silêncio. Havia algo de profundo naquela frase, uma vida inteira escondida atrás dela. Nos dias seguintes, a fazenda se tornou refúgio e prisão ao mesmo tempo. Ele tentava protegê-la, mantendo distância do povoado, evitando visitas. A mulher o ajudava no que podia, fazia pão, alimentava as galinhas, varria o alpendre. Mas nos olhos dela havia sempre o mesmo horizonte inquieto, como quem espera algo ruim chegar. Numa tarde cinza, enquanto recolhia lenha, Miguel percebeu que ela observava a estrada de terra. O vestido leve balançava com o vento, os cabelos soltos dançavam contra o sol poente. Por um instante, ele quis dizer algo, qualquer coisa que quebrasse o silêncio e a distância entre eles, mas as palavras morreram antes de nascer. Ela se virou devagar, e naquele olhar havia um pedido mudo. Era medo e gratidão ao mesmo tempo. Era como se dissesse obrigada e me perdoa num único olhar. Naquela noite, ela teve febre. Delirava, chamando por alguém. Miguel molhava um pano e colocava em sua testa. Ficou ali, sentado ao lado da cama, observando-a lutar contra memórias que só ela podia ver. Em meio ao delírio, ela murmurou uma frase que o gelou: "Eles querem o bebê." Miguel ficou imóvel. Não entendeu de imediato. Então percebeu, ela estava grávida. O silêncio do quarto se transformou em espanto. O fogo do lampião tremeluzia nas paredes, e o som distante da chuva batendo no telhado parecia acompanhar o ritmo acelerado do coração dele. Tudo começou a fazer sentido. A fuga, o medo, os homens armados. Miguel respirou fundo. Não sabia o que fazer, mas sabia que não a deixaria sozinha. Nos dias seguintes, passou a cuidar dela com um zelo que nem ele sabia possuir. Preparava comida, cuidava dos animais e voltava sempre para verificar se ela dormia bem. A cada manhã, percebia que os olhos dela estavam menos assustados, como se, aos poucos, a fazenda começasse a se tornar lar. Mas o passado não se apaga tão fácil. Na terceira noite, o cachorro latiu de novo, um latido diferente, longo e grave. Miguel levantou da cama, pegou o lampião e foi até a varanda. No portão, preso por um punhal, um pedaço de papel balançava ao vento. Pegou-o com cuidado. A letra era firme, masculina, e dizia apenas: "Ela pertence ao coronel. Entregue-a, ou a terra pagará por ela." O papel cheirava a pólvora e ameaça. Miguel o amassou nas mãos, o olhar firme, sem medo. Porque naquele instante ele entendeu. Não se tratava mais de proteger apenas uma mulher. Era a própria vida simples, a dignidade, o amor e a paz que o campo guardava, tudo que ele havia aprendido a respeitar, sendo postos à prova. E se fosse preciso enfrentar o coronel, o fazendeiro solitário o faria. Nem que fosse sozinho. O amanhecer seguinte trouxe um céu pesado, de nuvens tão baixas que pareciam tocar os telhados. O vento frio atravessava a varanda, fazendo o sino da porteira tilintar num som que soava como presságio. Miguel levantou antes da primeira claridade. Dormira pouco, mas o sono já não era um refúgio havia muito tempo. A carta ainda estava sobre a mesa, amassada, com as marcas dos dedos e o cheiro de ferrugem do punhal que a prendia. Do lado de fora, o campo estava molhado da chuva da noite anterior. O barro colava nas botas e o ar trazia o perfume denso da terra. Miguel caminhou até o estábulo, alimentou o cavalo, passou a mão na crina e sentiu a respiração quente do animal contra o frio da manhã. O silêncio do campo o acolhia, mas havia uma inquietude que o fazia olhar para trás a cada passo. Dentro da casa, a mulher ainda dormia, o rosto voltado para a janela. Os primeiros raios de luz batiam no cobertor, revelando um ventre levemente curvado,
a confirmação daquilo que ele já suspeitava. Miguel respirou fundo. Nunca pensou em ser pai, e agora a vida o colocava diante da missão de proteger não só uma mulher desconhecida, mas também uma vida que começava a pulsar dentro dela. A manhã correu lenta. A cada estalo da madeira no fogão, a mente dele voltava para o bilhete. O nome Coronel ecoava em sua cabeça como uma praga antiga. Ele conhecia histórias de homens que dominavam vilas inteiras, que compravam silêncios e destruíam quem se atrevia a dizer não. Mas Miguel nunca aprendeu a abaixar a cabeça. À tarde, o tempo fechou de vez. O vento trouxe poeira, folhas secas, e com elas o som distante de cavalos. Ele saiu da varanda e olhou para o horizonte. 4 figuras se aproximavam de novo, mais rápidas desta vez. O coração dele bateu firme. Não havia mais espaço para o medo. Entrou na casa e trancou a porta. Ela estava na cozinha, de costas, mexendo um caldeirão. Quando ele a olhou, entendeu que não havia como esconder a verdade. Ela percebeu no olhar dele o aviso que não veio em palavras. As mãos tremiam, o corpo ficou rígido. E então, sem que precisasse explicar, ela disse, com a voz baixa e embargada, ele descobriu. Miguel não perguntou quem. O nome já estava escrito no bilhete. Os cascos ecoaram na frente da fazenda. Um grito soou, autoritário e cheio de veneno. Saia daí, Andrade. Sabemos que ela está aí dentro. O sangue de Miguel ferveu, mas a mente permaneceu fria. Pegou a velha espingarda herdada do pai, carregou calmamente e a apoiou contra o batente da janela. Lá fora, os homens desmontaram dos cavalos, cercando o portão como predadores. O coronel não estava entre eles. Ainda não. Um dos capangas avançou e chutou a porteira. O som reverberou pela terra como trovão. Miguel se manteve firme, o olhar fixo. Não pretendia atirar, mas também não recuaria. O homem deu outro passo, a madeira rangeu, e então a voz de Miguel rompeu o ar, firme e seca. A próxima vez que essa porteira se mexer, o chão vai conhecer o gosto do ferro. O silêncio que se seguiu foi espesso como fumaça. Por um instante, até o vento pareceu parar. O capanga olhou para os outros, hesitou. O cheiro de pólvora imaginada pairava entre eles. E então, sem aviso, um tiro cortou o ar, não o de Miguel, mas o deles. O som fez as galinhas voarem, os cavalos relincharem, e o coração dele disparar. A bala atingiu a cerca, arrancando farpas. O estalo do impacto trouxe a resposta. Miguel puxou o gatilho. O som seco do disparo ecoou pela planície, assustando até as montanhas distantes. Os homens recuaram. O pó subiu. Em segundos, o campo voltou ao silêncio, mas a tensão ficou vibrando no ar. Lá dentro, ela chorava baixinho. Não de medo, mas de exaustão. De alguém que passou tempo demais fugindo. Miguel se aproximou, colocou a espingarda sobre a mesa e apenas disse: agora eles sabem que aqui tem dono. Durante horas, ficaram em silêncio. O fogo queimava no fogão. O cheiro de fumaça se misturava ao de chuva. Quando a noite chegou, ela sentou na varanda, o olhar perdido no escuro. A voz saiu suave, como quem fala com o vento. Meu nome é Elisa. Miguel apenas ouviu. O coronel. Ela continuou. É meu pai. As palavras caíram pesadas, como marteladas em ferro quente. O som da verdade era seco demais para ser ignorado. Ela contou, em fragmentos, o que o medo deixou. O pai que a tratava como propriedade, a promessa de casamento forçado, a fuga desesperada, o bebê concebido em segredo, fruto de um amor proibido com o empregado que o coronel mandou sumir. Miguel escutou tudo calado, a expressão imutável, mas os olhos revelavam o peso de cada palavra. Agora entendia o que carregava o olhar dela: culpa, amor e a dor de ter sobrevivido. Do lado de fora, o vento trouxe de novo o tilintar do sino da porteira. Desta vez, o som não vinha com ameaça, mas com o aviso do destino. Miguel sabia que o coronel viria, e que viria em pessoa. No quarto, Elisa adormeceu, o rosto tranquilo pela primeira vez em dias. Miguel permaneceu sentado, olhando o fogo se apagar.
Quando o último pedaço de lenha virou cinza, ele sussurrou para o escuro: se o inferno vier, vai encontrar um homem de pé. E do lado de fora, o campo ouviu. O dia amanheceu vermelho, como se o próprio céu pressentisse o que estava por vir. O ar trazia um gosto metálico, pesado, que anunciava desgraça. O campo inteiro parecia em silêncio de respeito, como se a terra soubesse que aquela manhã não seria como as outras. Miguel acordou antes da primeira luz. Não havia dormido, apenas esperara o sol confirmar o que o instinto já sabia: o coronel viria. E quando viesse, não seria com palavras. Seria com fogo, ferro e homens. No estábulo, o cavalo respirava fundo, inquieto. Miguel acariciou no pescoço e murmurou algo que nem ele entendeu direito. Talvez uma despedida, talvez uma promessa. Depois, verificou as cercas, o portão, as munições. Tudo parecia pequeno diante do que o esperava, mas era o que ele tinha, e o que tinha bastaria. Dentro da casa, Elisa ainda dormia, envolta pelo cobertor e pela calma frágil dos que encontram paz apenas por instantes. O rosto dela parecia mais leve, como se o peso de ter contado a verdade tivesse aliviado a alma. Miguel parou na soleira do quarto e a observou. Não com desejo, mas com o respeito de quem vê algo sagrado. Ele sabia o que estava protegendo. Não era apenas uma mulher, era coragem disfarçada de fragilidade, a pureza de quem apanha da vida e ainda assim acredita na manhã seguinte. E agora havia também uma vida dentro dela, um coração pequeno que batia sem saber que já era alvo de ódio. Quando o primeiro galo cantou, o som foi cortado por outro, o ruído distante de motores, cascos e vozes. Vieram! Miguel saiu da casa, os olhos fixos na linha do horizonte. O sol despontava tímido por trás das colinas, tingindo o pó que se levantava com as silhuetas que avançavam. Havia muitos. Uma dezena, talvez mais. Homens montados, armas pendendo dos ombros. No centro do grupo, o coronel, Pedro Montenegro. O nome soava como trovão em boca de quem o conhecia. Um homem moldado pela arrogância e sustentado pelo medo que impunha. O bigode espesso, o chapéu preto, o olhar de quem nunca ouviu um não sem responder com violência. A tropa parou diante da porteira. O coronel desmontou devagar, cada gesto calculado, como um felino prestes a atacar. Tirou o charuto dos lábios, olhou para a casa e gritou: Andrade! A voz ecoou firme, preenchendo o vale. Sei que ela está aí. E se for homem, entregue-a agora. Miguel manteve o corpo ereto, a espingarda pendendo no braço. Não respondeu. O coronel deu um passo à frente. Essa mulher me pertence. Foi então que o fazendeiro ergueu o olhar. A calma em seus olhos fez o ar ficar mais denso. Nenhum ser humano pertence a outro, coronel. Nem mesmo o senhor. O silêncio que se seguiu parecia infinito. Os pássaros fugiram das árvores. O vento cessou. A raiva do coronel era quase palpável, um veneno no ar. Você vai se arrepender, Andrade, disse entre os dentes, cuspindo o charuto no chão. Ninguém desafia o meu nome e continua respirando. Ele fez um sinal com a mão, e o som metálico de armas sendo engatilhadas preencheu o campo. Dentro da casa, Elisa acordou assustada. Viu pela janela o exército do pai, as armas apontadas, a poeira se levantando. As lágrimas vieram sozinhas. Tentou se levantar, mas o corpo ainda fraco a traiu. Caiu de joelhos, o coração disparando. Sabia que não havia mais fuga. Lá fora, Miguel respirou fundo. O cheiro de terra molhada se misturava ao de medo. Mas não havia mais espaço para recuar. Eu não quero guerra, disse alto, a voz firme como rocha. Mas se cruzar esse portão, não volto atrás. O coronel sorriu, um sorriso cruel, frio. Atirem! O primeiro disparo quebrou o ar. O som ecoou pelas montanhas como o rugido de um animal antigo. Miguel se abaixou, rolou pelo chão e respondeu com 2 tiros certeiros. O barulho dos cavalos assustados misturou-se aos gritos. O fogo se espalhou pelo mato seco, uma labareda fugindo pelo vento. A fazenda virou cenário de guerra.
O sino da porteira balançava, tocando sem vento, como se o destino batesse à porta. Miguel recarregava rápido, o rosto sujo de poeira e suor. A cada disparo, um corpo caía. Mas eram muitos. O som das balas se misturava ao eco dos trovões que agora rasgavam o céu, e o cheiro de chuva misturado à pólvora criava uma tempestade que o tempo jamais apagaria. Quando o sol se escondeu atrás das nuvens, o coronel avançou. Segurava o revólver com firmeza e os olhos cheios de ódio. Parou diante da porteira, o casaco batendo no vento. Última chance. Andrade. Entregue a minha filha, e poupo sua vida. Miguel olhou para o horizonte, depois para casa, onde Elisa observava entre lágrimas. A vida que o Senhor quer tirar é a única coisa que ainda presta neste mundo, respondeu. E por ela, eu morro sorrindo. O coronel puxou o gatilho. O tiro atravessou o ar como um trovão cortando o tempo. O corpo de Miguel caiu de joelhos, mas o olhar permaneceu firme. O sangue manchou o chão de barro, misturando-se à chuva que começava a cair. Os capangas recuaram, assustados. A chuva engrossou, apagando o fogo e cobrindo o campo com um véu de cinza. O coronel deu um passo à frente, pronto para entrar, mas hesitou. Elisa surgiu na porta. Descalça, o vestido branco colado ao corpo, os cabelos encharcados. Nos olhos, havia algo que o homem nunca tinha visto: coragem. Ela caminhou até o corpo caído, ajoelhou-se e segurou a mão de Miguel. Depois, ergueu o olhar para o pai. O senhor pode ter poder, coronel, mas nunca vai ter o respeito de ninguém. A voz dela cortou o silêncio. O coronel parou, impotente, pequeno diante da filha. O trovão respondeu por ele, e o céu desabou em lágrimas. Miguel respirava com dificuldade. O sangue escorria pelo canto da boca, mas um leve sorriso ainda teimava em permanecer. Elisa encostou o rosto no peito dele. O coração ainda batia, fraco, mas teimoso. E foi ali, sob o peso da chuva e o som do sino ao vento, que ela prometeu, para o filho que carregava e para o homem que lutou por eles, que aquela história não terminaria ali. Porque certos amores, mesmo feridos, nunca morrem. Eles apenas se transformam em eternidade. A chuva cessou na manhã seguinte, mas o silêncio que restou era mais pesado do que qualquer tempestade. O campo cheirava a barro e ferro, a lembrança do sangue ainda recente. A fazenda parecia respirar em luto. O vento passava lento, tocando as janelas quebradas, arrastando o som das folhas como se o tempo tivesse esquecido de seguir em frente. Miguel ainda respirava. O tiro o havia atingido de raspão, atravessando o ombro, mas a queda o fizera desmaiar. Quando abriu os olhos, a luz do dia já invadia o quarto. Sentia o corpo fraco, mas a alma teimava em permanecer. Do lado de fora, Elisa cuidava dele em silêncio, os cabelos presos, o rosto pálido e sereno, mas os olhos, esses denunciavam o medo de quem viveu para ver o impossível, o homem que enfrentou o próprio inferno por amor. Os dias que seguiram foram lentos. Miguel não podia trabalhar, e ela não podia descansar. Passava as manhãs preparando compressas, os panos molhados de infusão de ervas, o cheiro forte de arnica se misturando ao do café. Às vezes, ela parava, observando o campo pela janela, como quem ainda esperava ver poeira no horizonte, cavalos voltando, o eco da vingança. Mas o mundo parecia ter se calado. O coronel não voltou. Ainda não. Elisa, porém, sabia que o silêncio dos poderosos é sempre o prelúdio da tempestade. Naquela semana, a chuva deu trégua e o céu clareou. O campo começou a florescer de novo, tímido, como se a terra testasse a coragem de recomeçar. Miguel, mesmo ferido, insistia em levantar-se. A cada passo, sentia a dor como lembrança do preço pago, mas também como um lembrete de que estava vivo, e de que viver, às vezes, é o maior ato de resistência. Elisa o ajudava a caminhar até o alpendre. Ele se sentava na velha cadeira de balanço, e ela ficava ali, ao lado, bordando panos de prato com linhas simples. Às vezes, o silêncio entre os dois dizia mais que qualquer conversa. A intimidade deles não se fez de palavras, mas de presenças. Com o passar dos dias, ela começou a sorrir de novo.
E aquele sorriso, tão discreto e leve, devolvia cor ao que o medo havia desbotado. Miguel a observava de longe, sem coragem de dizer o que o peito guardava. Tinha medo de estragar o que era puro. Uma tarde, o céu se encheu de tons alaranjados. O pôr do sol tingia a fazenda com uma luz de ouro antigo, e o ar parecia suspenso. Elisa caminhava devagar, as mãos apoiadas no ventre que já começava a crescer. Parou diante da porteira, onde o sino agora balançava suavemente, e sentiu o vento bater no rosto. Naquele instante, percebeu que algo dentro dela mudava. A dor dava lugar a uma serenidade nova, como se o mundo finalmente respirasse em paz. Voltou-se para Miguel, que a observava da varanda. O olhar dele, cansado e firme, era o mesmo de sempre, mas havia ternura, uma calma que só quem enfrentou a morte pode carregar. Quando a noite caiu, o céu se abriu em estrelas. Miguel acendeu o lampião e o colocou sobre a mesa. A chama tremulava, refletindo nos olhos dela. E pela primeira vez, desde o início de tudo, ele falou sem pressa, como quem deposita uma prece no ar. O campo sobreviveu. A gente também. Elisa não respondeu. Apenas se aproximou e encostou a cabeça no ombro dele. O gesto simples bastava. O silêncio entre os dois era a forma mais bonita de gratidão. Os dias seguintes correram suaves. As galinhas voltaram a ciscar no terreiro, o cavalo voltou a galopar livre, e o cheiro do pão fresco começou a tomar conta da cozinha outra vez. Elisa ria ao sentir o bebê mexer, e Miguel sorria por vê-la rir. Mas, no fundo, ele sabia. A paz no sertão é como o orvalho da manhã, sempre linda, sempre passageira. Na sexta noite, quando o vento soprou diferente e o cachorro latiu para o nada, Miguel sentiu o pressentimento voltar. Saiu da cama e foi até a varanda. O céu estava limpo, mas no horizonte havia um brilho distante. Luzes. Cavalos. O coronel voltava. Dessa vez, não com raiva, mas com o desespero de quem descobrira o preço da própria arrogância. Quando o sol nasceu, ele já estava ali, diante da porteira, sozinho, sem capangas, sem voz de mando. O corpo curvado pelo peso da culpa. Elisa apareceu na varanda, o ventre redondo sob o vestido claro. O coronel ergueu o olhar e por um instante o mundo parou. O tempo entre pai e filha pareceu se desfazer, como se ambos voltassem àquele exato ponto em que tudo começou, antes da dor, antes da fuga. Ele tirou o chapéu, os olhos marejados. Vim pedir perdão, disse, num tom que o vento quase levou. Elisa não respondeu. Caminhou até ele, com passos lentos, e colocou a mão sobre o ombro do pai. Não havia ódio, nem rancor. Apenas o reconhecimento de que o amor, quando é verdadeiro, dói, mas não destrói. O coronel olhou para Miguel, parado na varanda. Cuide dela, pediu, antes de se afastar. E foi embora, deixando para trás o som leve dos cascos e a poeira da redenção. Elisa ficou parada, olhando o horizonte se desfazer em luz. As lágrimas escorriam silenciosas, misturadas ao sorriso discreto. Miguel se aproximou, tocou sua mão, e naquele toque estava tudo o que não precisavam dizer. O campo, enfim, respirava em paz. E naquela fazenda onde a dor nasceu, brotava agora vida, inteira, nova e eterna. O tempo passou, e o campo seguiu seu ciclo, como se a vida insistisse em lembrar que nada é eterno, nem a dor, nem o medo. Os meses trouxeram colheita, sol e calmaria. A fazenda floresceu novamente, e com ela, os corações que um dia foram moldados pela perda começaram a aprender a pulsar de outro modo. Miguel, com o ombro marcado pela cicatriz, voltou à rotina de antes, mas já não era o mesmo homem. Havia um brilho novo em seu olhar, uma serenidade que só nasce depois de quem enfrentou o abismo e voltou. Elisa o acompanhava nos dias longos de trabalho, o ventre agora curvado pelo avanço da gestação. Caminhava devagar, e mesmo o vento parecia abrir espaço para ela passar. O fazendeiro gostava de observá-la entre os canteiros, as mãos tocando milho ainda verde, o vestido leve dançando entre os talos. Aquela imagem era prova viva de que a vida sabe florescer mesmo sobre o chão mais queimado. Às vezes, ele pensava em tudo que tinham superado e se perguntava se merecia tamanha paz. Mas então,
Bastava ouvir o riso leve dela ecoar no terreiro para entender que o amor, quando é verdadeiro, não precisa de merecimento, apenas de coragem. Certa manhã, o céu clareou em um azul límpido, o tipo de dia em que até as feridas parecem cicatrizar mais rápido. Elisa acordou antes dele e foi até o riacho. Sentou-se na beira, os pés na água fria, o rosto voltado para o sol. Lembrou-se da primeira vez que Miguel a encontrara ali, ferida e sem nome. Agora, aquele mesmo lugar guardava outra lembrança, o início da nova vida que crescia dentro dela. Quando voltou à casa, encontrou Miguel consertando a cerca. O suor escorria pelo pescoço, o corpo firme se movendo com a precisão de quem nasceu para trabalhar com a terra. Ela parou por um instante, observando. Havia amor no jeito dele existir, não o amor que fala alto, mas o que age em silêncio. Aquele que se manifesta em gestos pequenos, como acender o fogo, preparar o café, deixar o chapéu sobre o gancho da porta. Nos dias seguintes, os sinais ficaram mais claros. A criança se mexia com força, e Miguel começou a preparar o berço com as próprias mãos. Fez o móvel em madeira de cedro, lixando cada detalhe até que o toque ficasse macio. Elisa o observava e sorria, sem dizer nada. Havia algo de sagrado naquele homem que, mesmo sem palavras, erguia futuro com as próprias mãos. Mas o destino, sempre atento aos que reconstroem o impossível, decidiu provar novamente suas forças. Numa noite abafada, o céu se cobriu de nuvens densas. O vento uivava entre as frestas, e o galo cantou fora de hora, sinal antigo de presságio. Miguel levantou da cama, o coração inquieto. O cachorro começou a rosnar para o portão. Foi então que se ouviu o som distante de um motor. Luzes cortaram a escuridão. Uma caminhonete parou diante da cerca, e dele desceu um homem que Miguel não conhecia. Alto, de roupa escura e olhar calculado. Trazia nas mãos um envelope. O coronel me mandou, disse, sem emoção. Miguel não respondeu, apenas observou. O homem estendeu o envelope por entre as ripas da porteira e foi embora sem esperar resposta. Dentro, sob a luz amarelada do lampião, Miguel abriu o envelope. Lá dentro, um único papel. Nenhuma ameaça, nenhum insulto. Apenas uma frase curta, escrita com letra firme. A dívida foi paga. Que a terra devolva a paz. Miguel ficou parado, olhando para aquelas palavras. Não havia assinatura, mas não precisava. O coronel havia ido embora, talvez vencido, talvez transformado. O passado, enfim, se recolhia. Na manhã seguinte, quando contou a Elisa, ela chorou. Chorou sem tristeza, sem medo, apenas pelo alívio de poder respirar sem olhar por cima do ombro. A fazenda parecia nova. As flores do jardim abriram todas no mesmo dia, como se o mundo inteiro celebrasse o recomeço. Meses depois, o grito do primeiro choro quebrou o silêncio da madrugada. A criança nasceu em casa, sob a luz das velas, enquanto o vento soprava suave lá fora. Miguel segurou o bebê com mãos trêmulas, e ao olhar para ele, sentiu algo mudar dentro do peito. Era como se a vida tivesse lhe dado um novo nome. Elisa o observava, exausta, mas sorrindo. Como vai se chamar? Perguntou baixinho. Miguel ergueu o olhar, o bebê nos braços. Esperança. O nome ecoou no quarto como bênção. O sol nasceu devagar naquele dia. O campo acordou calmo, e o sino da porteira tocou sozinho, como se o vento celebrasse junto. O fazendeiro olhou ao redor, a casa, a mulher, o filho, e entendeu que o tempo, às vezes cruel, também sabe recompensar quem não desiste. E assim, a fazenda que um dia foi palco de dor tornou-se lar. Miguel e Elisa, dois corações marcados pela perda, agora tinham na vida o que o destino tentou negar, um recomeço. O campo seguiu seu curso, o trigo cresceu, e entre o som das cigarras e o cheiro de terra molhada, podia-se ouvir, de longe, o riso leve de uma criança. Era o som do futuro. E no coração do fazendeiro, o silêncio finalmente significava paz.